Olá, seja muito bem-vinda. Se você está aqui, a palavra mioma provavelmente faça parte assim da sua realidade. Um diagnóstico que muitas vezes chega a ser acompanhado de uma escolha que não parece ser bem uma escolha. É tipo, ou você não faz nada à espera, ou você faz uma cirurgia. Geralmente te dão essas duas opções. Essa abordagem pode ser comum sim, mas trata o mioma como se ele fosse um invasor, algo que chegou assim aleatoriamente, ou um pedaço de azar que simplesmente apareceu ali no seu útero. Se eu te dissesse que isso não é verdade, e se eu te dissesse que o mioma não é o vilão dessa história toda, e sim o mensageiro. Eu sou Fátima das Neves, eu sou nutricionista há mais de 10 anos e nos últimos anos eu tenho me dedicado a entender esses mecanismos profundos da saúde feminina. E hoje o meu objetivo não é te dar uma lista de tarefas, meu objetivo hoje é te dar algo muito melhor do que isso, clareza. É te mostrar um mapa do porquê o seu corpo está a criar miomas, para que você entenda de uma vez por todas porque simplesmente removê-los sem mudar ali o cenário interno é como tentar limpar um gelo. Então, mioma não é o problema, é o sintoma. Vamos começar com essa ideia. Essa ideia, eu acho que é a ideia mais importante dessa aula. O mioma é só a ponta do iceberg. Essa imagem é ótima, ela ilustra realmente o que nós queremos dizer. O que a gente vê no ultrassom é o mioma, ok. O mioma a gente vê no ultrassom, mas o verdadeiro problema, a massa de gelo gigantesca que está submersa, é o ambiente interno ali do seu corpo que permitiu que esse mioma se desenvolvesse. Então, nós olhamos para essa figura, para esse iceberg, vemos ali na superfície o mioma, sim, mas tem algo muito mais profundo e gigantesco que nós precisamos realmente dar atenção. Então, vamos pensar assim. Imagine um jardim. O mioma é como uma erva daninha. A cirurgia vai lá, arranca essa erva daninha, mas se o solo continuar fértil para ela, cheio de adubos, rega, sol, tudo perfeito, o que vai acontecer? Outras ervas daninhas vão crescer, porque o ambiente está fértil, está favorável para elas. Portanto, a nossa investigação hoje não é sobre a erva daninha em si, ou seja, não é sobre o mioma em si, é sobre o solo, é sobre o seu corpo. A pergunta que vai te tirar dessa posição de vítima e vai te colocar numa posição mais ativa, protagonista, como protagonista realmente da sua saúde é: que tipo de solo, que tipo de adubo o meu corpo está a fornecer para que essa semente de mioma prospere? É aqui que a ciência realmente nos dá respostas ótimas, assim, fascinantes. A ciência é muito clara sobre qual é o principal adubo para os miomas. É o hormônio estrogênio. Mas atenção, estrogênio não é um hormônio do mal, não é um vilão, nada disso. É super vital, é maravilhoso para as mulheres. Nós precisamos do estrogênio, só que o problema não é ele. O problema é o desequilíbrio. É quando nós temos assim muito estrogênio a circular na nossa corrente sanguínea, isso em relação a outro hormônio que nós produzimos, que é a progesterona. A progesterona é um ótimo hormônio, é um hormônio calmante, regulador, que traz equilíbrio. Então, quando nós temos essa situação em que temos muito mais estrogênio assim a circular na nossa corrente sanguínea e pouca progesterona, por exemplo, então nós chamamos de dominância estrogênica. É quando o estrogênio está a dominar realmente. E esse é o ponto central. A dominância estrogênica também não é uma doença que se apanha. Não, é um estado metabólico. É a consequência de como o seu corpo está a funcionar. E se ele é um estado, ele pode ser influenciado, ele pode ser modificado, não uma sentença para o resto da vida. Então, entender como essa dominância se instala é o primeiro passo para você começar a reverter esse quadro todo. Então, a rota do excesso, como o lixo hormonal se acumula. Então, como é que esse excesso de estrogênio acontece? Nosso corpo é perfeito. Ele é ótimo. Ele tem um sistema de limpeza já nele. Então, é assim, nós produzimos hormônios, produzimos estrogênio, certo? O estrogênio vai lá, faz tudo o que precisa fazer no nosso corpo, ele trabalha muito, mas depois ele precisa ser eliminado, porque vira lixo. Como tudo que nós comemos, como tudo que nós produzimos no nosso corpo,
Depois de fazer tudo o que tem que ser feito, precisa sair, precisa ser eliminado para não nos causar o que? Problemas. Então, o primeiro passo dessa eliminação desse lixo, nós precisamos eliminar esse lixo, né? Então, o primeiro passo acontece no fígado. Exatamente, o seu fígado. Então, pense assim no fígado como um grande centro de reciclagem e empacotamento assim da sua cidade. Ele pega esse estrogênio já usado, que virou lixo, que é tóxico se ficar ali a circular na nossa corrente sanguínea, e transforma em um pacote seguro, em uma embalagem. O fígado embala esse excesso, esse lixo, esse estrogênio usado, empacota com toda a segurança, como deve ser, e deixa ali prontinho para ser despachado. E é aí que vamos para o segundo passo, é aí que entra o seu intestino. O segundo passo ocorre no seu intestino. O intestino é como um serviço de coleta de lixo, certo? Recolhe o lixo. Então, ele pega esses pacotes, essas embalagens que o fígado já preparou com toda a segurança, já guardou ali, o intestino carrega e leva para fora do seu corpo através das fezes. Então, todo o processo acontecia com segurança e com eficácia. Agora, o que acontece se o centro da reciclagem, o seu fígado, estiver sobrecarregado? O que acontece se o caminhão de lixo, o seu intestino, está com o pneu furado ou o caminho bloqueado? O lixo não é recolhido, ele fica na rua, vaza e volta a contaminar a cidade. Então, é exatamente isso que acontece no seu corpo. Então, uma pequena falha em qualquer um desses pontos causa uma recirculação de estrogênio, alimentando assim a dominância estrogênica e, consequentemente, alimentando os miomas. É aqui que nós entendemos a limitação da cirurgia como uma solução isolada. A cirurgia é uma ferramenta incrível, ela é ótima, sim, muitas vezes é necessária para remover miomas que já estão super grandes, a causar dor, sangramento intenso. A cirurgia remove o sintoma. Nós temos que pensar na cirurgia como isso, simplesmente isso, remove o sintoma, arranca ali a erva daninha, mas a cirurgia ela não vai tocar no solo, ela não vai melhorar a capacidade do seu fígado de limpar hormônios, a cirurgia não vai otimizar a saúde do seu intestino, a cirurgia não vai reduzir a inflamação crônica no seu corpo. Então, se o ambiente interno, o ambiente do seu corpo, que levou ao primeiro mioma, ao aparecimento do primeiro mioma, não for modificado, o corpo vai continuar num estado de dominância estrogênica. O adubo continua a ser jogado no jardim. E a tendência natural é que o quê? Novas ervas daninhas cresçam. É por isso que muitas mulheres fazem, sim, cirurgia, operam miomas, meses depois, anos depois, descobrem outros. Elas não tiveram azar, elas simplesmente nunca trataram a causa raiz. Então, qual é o caminho para a solução real e duradoura? Nós queremos uma solução que seja real e que seja duradoura. Então, o melhor caminho é mudar o ambiente, é transformar o solo, é criar um cenário interno, um cenário no seu corpo, onde os miomas não tenham combustível que precisam para crescer. A abordagem funcional e holística, que é a abordagem que eu uso, ela se concentra exatamente nisso. Por exemplo, a abordagem convencional ali, o seu médico basicamente só está a olhar para o seu útero, para os seus miomas e quer remover e tchau. Na abordagem funcional, nós não nos focamos no seu útero, nós olhamos para os sistemas que influenciam. Nós criamos estratégias, primeiro, para apoiar o fígado. Nós temos que garantir que o seu fígado tenha todos os nutrientes de que precisa para fazer um melhor trabalho de faxina. Então, o detox no seu corpo acontece por causa do fígado. Só que esse detox não vai acontecer se o seu fígado não tiver nutrientes suficientes. Então, esse é o primeiro passo. O segundo, nós precisamos restaurar a saúde do seu intestino para que realmente a eliminação desse lixo hormonal seja impecável.
E o terceiro, nós queremos modular, equilibrar ali a resposta inflamatória e de estresse do seu corpo, que são grandes maestros por detrás dessa desordem hormonal. Então, quando você faz isso, você não está apenas ali a atacar o mioma, você está a construir saúde, você está a otimizar o seu corpo. O mioma parar de crescer ou regredir se torna apenas uma consequência natural de um corpo saudável, de um corpo que reencontrou seu equilíbrio. Então, meu objetivo hoje não era te dar uma lista de alimentos e suplementos. A internet está cheia de dicas que inclusive não funcionam porque são dadas fora de contexto. O meu objetivo realmente era te dar algo muito mais valioso, clareza. A clareza de que seu corpo não é seu inimigo, ele está apenas a comunicar consigo. A clareza de que o mioma é um sintoma, não é a causa. E a clareza de que a solução definitiva não está numa intervenção externa isolada, como uma cirurgia ou um bloqueador de hormônios, mas é uma estratégia realmente inteligente, consistente, de cuidado interno. Então, entender esses mecanismos de que nós conversamos hoje é realmente o que vai te tirar dessa cadeira de passageiro e te colocar ali no assento do motorista da sua própria saúde. Então, você precisa ser a protagonista da sua saúde. É o que realmente vai te transformar, vai te tirar desse lugar de vítima, de um diagnóstico e te colocar como protagonista da sua cura. Qual é o seu próximo passo? Agora que você realmente tem essa clareza, você precisa decidir qual é o seu próximo passo. O próximo passo seria traduzir esse conhecimento em uma estratégia que funcione para si, para sua vida, para sua rotina, para as suas particularidades. E é aqui que eu entro. Meu trabalho é ser essa guia, é te ajudar a investigar a fundo o seu caso, entender quais peças do dominó estão ali mais frágeis para si e desenhar um plano de ação passo a passo, eficaz, seguro. E se você realmente estiver pronta para parar de observar seus miomas e começar a agir na causa raiz, eu te convido a dar o próximo passo. Vamos conversar. Clique no link abaixo para agendar a sua consulta inicial gratuita, onde nós realmente podemos nos aprofundar assim, no seu caso. Eu vou te explicar como podemos juntas desenhar um ambiente do seu corpo e te guiar de volta ali à sua saúde. E muito obrigada pela sua presença, pela sua mente aberta. E lembre-se, se o corpo está a falar consigo, você só precisa aprender a ouvir.